Olá, você sabia que a Agead tem um podcast chamado FMS Digital? Isso mesmo, é o podcast do nosso programa de cursos à distância. E você, professor especialista, dentro do roteiro do planejamento didático, vai planejar também um episódio de podcast que vai fazer parte da trilha de aprendizagem do estudante. Vamos lá para o roteiro que eu vou te mostrar como funciona. Essa é a página do podcast do FMS Digital aqui no Spotify, mas ele também está sendo distribuído em outras plataformas de streaming de áudio, como Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e Castbox. E agora você vai ter a oportunidade de ter um episódio seu no nosso podcast, o FMS Digital. Esse é o roteiro de elaboração do episódio de podcast. Aqui nós temos os metadados, tá? Aqui como funciona a temporização e aqui as orientações específicas para a elaboração. A gravação do episódio, ela é realizada também no estúdio virtual do StreamYard, o mesmo utilizado para a gravação de videoaulas. O agendamento também é feito pela central de apoio e tem um campo lá para você indicar se é gravação de podcast ou não. Nesse agendamento, você manda também esse link do roteiro para que a equipe possa ter acesso aos metadados. E aqui nós temos algumas possibilidades de formatos desse episódio de podcast, tá? Ele pode ser uma entrevista com um roteiro mais estruturado de perguntas, em que você vai ser o mediador, você pode trazer um convidado externo para participar ou um colega da própria instituição. Pode ser um bate-papo livre, pode ser uma apresentação de pesquisa, uma apresentação de curiosidades, e é muito importante que o tema desse episódio ele esteja relacionado a algum conteúdo da disciplina que você queira dar um destaque para essa discussão num formato diferente, de forma mais descontraída. Então, aqui você vai colocar o título da disciplina, o título do episódio, que tem que ser diferente do título da disciplina, o seu nome, uma mini bio que vai ficar disponível lá nos metadados do podcast, o FMS Digital, o nome do convidado, a mini bio do convidado, escrever em até 100 palavras o que será abordado no episódio, fazendo um convite para os espectadores acessarem esse conteúdo. Aqui nós temos um roteiro de temporização para te ajudar a entender um pouco dessa estrutura. Nós temos a vinheta, uma sugestão aqui de apresentação sua, né, enquanto professor especialista de 30 segundos, a apresentação do tema em 1 minuto, a apresentação do convidado em 1 minuto, a fala inicial em 1 minuto e a gravação do conteúdo de acordo com o tipo escolhido do episódio de 16 a 30 minutos. Uma dica super importante no início da gravação, quando você estiver iniciando, você vai dar as boas-vindas ao episódio do podcast, tá? Não é ao podcast. Você vai dar as boas-vindas ao episódio do podcast do FMS Digital, que vai tratar sobre o tema X, porque esse conteúdo é uma parte do podcast, não é o podcast como um todo, ok? Assim que o seu roteiro estiver pronto e aprovado, assim que você tiver feito o convite para a pessoa, se for o caso de uma entrevista ou de um bate-papo, você vai combinar com a equipe multi para fazer o agendamento via central de apoio, e informar também o e-mail da pessoa convidada para colocar na agenda, para enviar todas as orientações corretas para essa gravação acontecer. Lembrando que lá na reserva de horário você tem que marcar sim para indicar a gravação do episódio de podcast e colocar o link do roteiro, onde você colocaria normalmente o link dos slides. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse processo, você pode entrar em contato com a equipe multidisciplinar. Desejo a você uma ótima gravação, uma ótima experiência aí na produção e gravação do episódio de podcast do FMS Digital.